Olá, nessa aula falaremos um pouquinho sobre gráficos nos ABICS. Bom, o gráfico nos auxilia no planejamento da capacidade e no dimensionamento de recursos. Como os ABICS armazenam os dados de monitoramento em um SGBD, é possível a gente buscar essas informações através de dados históricos e estatísticas. A visualização dos dados coletados nos ABICS através dos gráficos é de fácil leitura, e isso nos ajuda na tomada de decisões. Quais são os tipos de gráficos suportados pelos ABICS? Nós temos 4 tipos de gráficos suportados pelos ABICS, que são normal, pilha, torta e explodido. Veremos cada um deles. No gráfico normal, as informações ficam uma na frente da outra, e os itens partem pela base do gráfico. O exemplo é a utilização de rede. Utilização de rede não tem utilização de rede negativa, por isso os itens partem da base. E temos diversos estilos que podemos usar nesses gráficos de linha normal, né? Então linha grossa, tracejada, podemos preencher uma região, né? O gráfico vai preencher a região dos dados coletados e também utilizar uma área gradiente. Aqui é um exemplo de um gráfico normal, pegando dados de interrupções por segundo do servidor ABICS. Temos também o gráfico pilha. As informações em um gráfico pilha ficam uma em cima da outra, então ele vai empilhando todos os dados coletados de mais de um item. O segundo item começa onde termina o terceiro onde o segundo e assim sucessivamente, de acordo com o número de itens que você define no seu gráfico. Portanto, as informações ficam sobrepostas uma das outras, por isso o chamado gráfico pilha. Aqui está um exemplo do gráfico pilha, onde está sendo mostrado na coleta de dados do servidor Apache. Já o gráfico do tipo torta nós utilizamos muito em monitoramento de espaço em disco. Temos também o gráfico explodido, que ele tem as mesmas características do gráfico do tipo torta, porém ele apresenta os dados separadamente, então fica um gráfico tridimensional. Então algumas dicas aqui para a criação de gráficos: evitar o estilo da área gradiente. Por quê? Porque esse tipo de gráfico ele utiliza muita memória do servidor web. Então, quanto mais usuários você tiver conectado no seu servidor web, na interface gráfica dos ABICS, mais memória do servidor web ele vai estar utilizando. Usar a função last nos gráficos de tipo torta, por quê? Vou voltar a tela aqui. No gráfico de tipo torta é interessante você ver o último dado coletado, né, do espaço em disco. Não adianta você pegar a média desses dados, que no gráfico do tipo torta não vai mostrar a realidade do seu monitoramento. Fixar os valores mínimo e máximo do eixo Y de 0 a 100 nos gráficos relacionados à porcentagem. Imagina um gráfico de porcentagem de uso de CPU, né? Você tem que fixar esses de 0 a 100, porque não vai existir porcentagem menor do que 0 e maior do que 100